Tudo bom, pessoal do Sejole? Como é que vocês estão? Meu nome é Gama, né? Eu dou aula aí de teatro. Por conta da pandemia, desde março, a gente está tendo que ficar de novo. Desculpa, filho. Tudo bom, pessoal do Sejole? Vocês estão bem? Como é que está essa pandemia no distanciamento social? Então, meu nome é Gama, eu dou aula de teatro aí no Sejole. Mas a partir de março, quando a gente teve que ficar longe, estou tentando fazer o material aqui remoto, né, de longe, para vocês, para eu pelo menos ter algum contato com vocês, tá bom? Então estou tentando variar, estou mandando história, algumas coisas que eu também dou aula em outros lugares aqui, e aí a gente faz alguns trabalhos. Eu estou também mandando alguns trabalhos que eu faço aqui. Por exemplo, eu dirigi o Menina Bonita do Laço de Fita, mandei para vocês. Tem um documentário do grupo que eu dirijo aqui, eu também mandei para vocês. E tem uma outra atividade que a gente fez aqui, que eu dou aula, não sei se a gente não falou, aí não deu tempo para falar sobre isso ainda, que a gente fala de clown, que é palhaço. E aí logo mais também vou mandar esse material para vocês darem uma olhada, tá? Então é o seguinte, gente, esse material aqui vai ficar disponível no YouTube, tá? Eu posto aqui na página do Sejole, vocês acessem o link que está lá no YouTube a hora que vocês quiserem, e aí vocês podem ver o material que eu estou postando lá, tá bom? Comentem, sugiram coisas, que pra gente aqui é muito bom, tá bom? Então hoje eu vou contar uma história do autor chamado Charles Perrault, que é de 1697. Todo mundo conhece muito essa história, só que essa história ela foi, com o tempo, ela foi adaptada. Porque em toda a história, principalmente naquele tempo, tinha sempre uma moral, né? E o que eles queriam fazer mostrar nessa história? Eles queriam mostrar para as crianças que elas não podiam confiar em todo mundo, porque senão elas podiam se dar mal. E aí essa história se chama Chapeuzinho Vermelho. Só que eu vou contar agora do jeito que o Charles Perrault escreveu em 1697, tá bom? Então, no 3 vai começar. 1, 2, 3 e vai. Uma menina morava com sua mãe numa aldeia próxima à floresta. Todos a amavam, sobretudo a sua avó, que lhe fez uma capa vermelha com capuz. E aí a menina usava tanto essa roupa que passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Aí um dia, a sua mãe assou um delicioso pão de frutas grandão assim, ó. Aí colocou numa cesta, juntou com um pote de manteiga e disse para ela assim: "Ó menina, vá visitar a sua avó porque ela está adoentada. Vai lá e leve essas coisinhas aqui para ela." E aí a menina, sempre obediente, Chapeuzinho vestiu sua capa, pegou a cesta e rumou para casa da velhinha. Aí mais ou menos lá na metade do caminho, de repente, ela ouviu um lobo perguntando para ela assim: "Aonde vai, filhinha?" Aí ela falou: "Mas que lobo?" E como, né, em fábula os bichos falam, ela falou: "Eu vou levar um pão de frutas e manteiga para a vovó", respondeu ela, sem saber como é perigoso conversar com lobos, ainda mais estranhos. "E onde mora a sua avó?" o lobo perguntou. E ela muito educadamente respondeu: "Na primeira casa, depois da floresta." O lobo, muito espertalhão, falou assim: mas eu também quero visitá-la. Vamos ver quem chega lá primeiro?" O lobo falou e, sem esperar a resposta, ele enveredou, saiu correndo, foi e pegou um atalho para chegar na frente da menina. Aí, a menina seguiu o caminho dela, sem pressa, parando aqui e acolá para admirar as borboletas e colher flores para sua avó. Enquanto isso, movido pela fome, o espertalhão do lobo corria, sem nem querer olhar para os lados. E dali a 2 minutos, ele já estava lá batendo na porta da primeira casa depois da floresta. E aí ele chegou lá na porta e fez assim, ó.
E aí lá de dentro uma voz respondeu: quem é? Aí o lobo afinou o vozeirão o máximo que pôde. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu vim trazer um pão de frutas e um pote de manteiga que a mamãe mandou. E aí a velhinha falou assim: entre, filhinha, a porta não está trancada. Aí mais que depressa, o mentiroso meteu a pata no trinco, soltou sobre a pobre da velhinha e a devorou, comeu a velhinha. Aí com a barriga quase cheia, ele foi e fechou a porta. Deitou na cama e ficou ali, só esperando. E quando ele já estava quase pegando no sono, aí ele ouviu a batida na porta. E aí ele muito espertamente respondeu: quem é? A Chapeuzinho se assustou com aquela voz meio grossa e meio rouca, mas então ela se lembrou que a avó dela estava adoentada. Deve ser uma gripe e tanto, pensou a Chapeuzinho e respondeu em seguida. Ela respondeu em seguida: é Chapeuzinho Vermelho, e eu vim trazer um pão de frutas e um pote de manteiga para você. E o lobo deu um jeitinho de afinar mais ainda a voz. Ele falou: entre, filhinha, a porta não está trancada, pode entrar. E aí ele repetiu exatamente o que sempre a avó dela falava quando ele ia lá. Então ela pensou: é a vovó mesmo, né? Aí, quando a menina entrou, ele estava todo educado, se passando pela vovó. Aí ele falou assim: por favor, querida, ponha o presente que sua mãe mandou no armário e vem aqui me dar um beijo. Aí Chapeuzinho guardou as coisas, né? Tirou a capa. Ela chegou perto da cama. Ela nunca tinha visto a avó adoentada. E aí se admirou muito com a aparência da avó dela, estava muito estranha. Ela falou: nossa, vovó, mas que braços peludos você tem. E aí a vovó, que era no fundo lobo, exclamou assim: são para abraçá-la melhor, meu bem. E a Chapeuzinho olhou: e que pernas compridas você tem, vovó. E aí o lobo, que estava passando pela vovó, respondeu: são para segui-la melhor, meu bem. E aí a Chapeuzinho, olhando aquela orelha estranha, perguntou: e que orelhas enormes, vovó! Aí o lobo, que estava ali dando uma de vovó, falou: são para ouvi-la melhor, meu bem. E aí a Chapeuzinho perguntou: nossa, que olhos grandes, vovó! Aí o lobo falou: minha filhinha, são para te ver melhor. E aí ela, percebendo, falou: nossa, vovó, mas que dentes afiados você tem. Aí o lobo, já impaciente e faminto, fez assim: é para te comer melhor. E devorou a Chapeuzinho Vermelho. E aí ele ficou de barriga cheia. E é o fim. É diferente essa história do que a gente escuta, né? Naquele tempo, a moral da história era essa: eles queriam que as crianças não saíssem de casa, porque nas vilas onde eles moravam era muito perigoso, tinha muita doença, tinha de fato lobo, coiote, tinha bicho. Então eles contavam as histórias assim, que era para as crianças não saírem de casa. Sempre lembrando que essa história foi escrita em 1697 pelo Charles Perrault. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Nunca se esqueça que essa história aí que eu estou contando, ela é desse livro aqui, São 52 histórias em volta do mundo, beleza? Então esse livro, as histórias que estão nesse livro, elas são do jeitinho que elas foram escritas, sem adaptação, tudo bem? Gente, eu agradeço pela companhia, agradeço por estarem aqui comigo. Escrevam, tudo bem? Semana que vem eu tô de volta. Tchau, um beijo para todo mundo e se cuidem.